Boa tarde, senhores e senhoras. Hoje tenho muito orgulho em apresentar-vos a maior especialista do mundo em arte conceptual, arte moderna. O nome dela é Porquelha. Porquelha porque não sabemos se é um porco ou se é um coelho. E, portanto, entre porca e coelha ficou Porquelha. E a Porquelha é a maior especialista do mundo, como eu já vos disse, de arte conceptual. Ela sabe tudo sobre pós-modernismo pela simples razão de que não há nada a saber. Nada. O que o pós-modernismo nos ensinou é que qualquer opinião é tão válida como qualquer outra. O que significa que não há nada a saber. Não têm que saber, basta terem opiniões. Então, bem-vindos a este mundo maravilhoso do faz de conta. A arte tornou-se entretenimento, tornou-se numa espécie de droga para as elites desocupadas que não têm nada que fazer. Portanto, é um hobby tão agradável, é um passatempo. É um passatempo, não é uma paixão, não é um modus operandi, não é uma visão do mundo, não. É um passatempo. Então, neste mundo do passatempo, qualquer porquinho de cerâmica tem opiniões tão válidas quanto as vossas. Portanto, voltando aqui à questão da porquelha. A porquelha, como sabe tudo, eu vou fazer-lhe uma série de perguntas, porque ela tem muita coisa a dizer-vos hoje. Muita coisa a dizer-vos. Ela já vos disse uma muito importante, que é qualquer opinião em arte contemporânea tem a validade que tem, porque na realidade, e isto é uma coisa que parece que ninguém reparou, não sei se alguma vez alguém reparou que a arte contemporânea não comunica. Já repararam nisso? Pensem agora melhor. Nós aprendemos na escola que a arte é comunicação e que a arte contemporânea comunica. Há quem diga que comunica sentimentos, há quem diga que comunica conceitos, ideias, há quem diga que comunica visões, universos. O que parece que ninguém reparou, isto é inacreditável, porque supostamente estamos a lidar com intelectuais, que é suposto repararem nestas coisas, não é? Mas não repararam. O que parece que ninguém reparou é que a arte não comunica coisa nenhuma. Porque se comunicasse, haveria uma interpretação da arte minimamente consensual. E não há. Ou seja, se vocês perguntarem a 10 pessoas diferentes o que é que aquela obra de arte comunica, vão ter 10 respostas diferentes. Chamem-lhe o que quiserem. E eu não estou a dizer que isso não tem validade, mas não lhe chamem comunicação. Porque a própria definição de comunicação implica que há um código que é entendido, há uma linguagem que é entendida por quem emite e por quem recebe. Ora, nada disso acontece na arte contemporânea. Pelo menos em 99% dos casos. Os artistas criaram o seu próprio código, criaram a sua própria linguagem individual, narcísica. Portanto, o público não interessa, não é? O público que se adapte. O público é como se fosse ar à volta de uma escultura, à volta da porquelha. Portanto, nós somos apenas ar. A porquelha é que sabe e nós adaptamos-nos. E então, o público tem que tentar destrinçar o que é que aquela obra quer dizer. Só que o artista não nos ajudou. Porque o artista não só não comunica bem com palavras, o artista contemporâneo não é particularmente intelectual. Já acabaram os tempos do humanismo em que os artistas eram intelectuais. Hoje em dia a arte é uma espécie de para-intelectualidade. Eu vou ter que explicar isto melhor. Isto foi tudo coisas que eu aprendi com ela. Ela, como não pode falar, ensinou-me. E eu agora ensino-vos a vocês. O que ela me ensinou é que a arte é o último refúgio da irracionalidade. A religião praticamente morreu. E, portanto, aquela irracionalidade fantástica que pertencia ao domínio da religião, não é? Os milagres, os demónios, as lutas no céu, as visões, como isso tudo quase desapareceu, essa irracionalidade foi transferida para o mundo das artes. E, portanto, na arte contemporânea vocês têm isto, que é, quanto mais errática for a mensagem, quanto mais irracional, quanto mais estúpida, mais nós, observadores, projetamos
as nossas próprias interpretações sobre essa obra de arte e criamos a mística. Hã? É tudo projeção da nossa cabeça. É tudo projeção da nossa cabeça. E, portanto, o valor das artes contemporâneas... Ela disse-me que a arte estava morta. Eu perguntei-lhe há tempos o que é que ela achava sobre a arte. Ela ficou calada. Porque, não é? A porcaria disse-me que não há nada a dizer sobre a arte, porque como a arte é tudo, a arte é nada. Ela ensinou-me que os intelectuais que dizem que tudo é arte e que todos são artistas, na realidade são pessoas que odeiam arte. São pessoas que tentaram matar a importância da arte, fingindo que a arte era uma coisa tão pouco importante que era tudo. Uma espécie de Deus. Só que o problema é que coisas feitas por pessoas que são tudo significa que não são nada. Pensem comigo, se tudo é arte e se tudo pode ser arte, então isso significa que vocês não precisam de artistas para nada. Porque tudo pode ser arte. É a morte da arte, é a morte do artista, é a morte da arte enquanto especialidade. Como a arte contemporânea não passa de entretenimento para os ociosos, e supostamente a arte conceptual também não passa de uma misconception. Como é que se diz isso em português? A misconception é como se fosse um conceito errado. É um engano. Eu estava a ver se achava a palavra em português, que é uma desconceptualidade. Essa resulta. Como a arte conceptual não passa de uma desconceptualidade em que ninguém percebeu até hoje, tirando pouca gente, que a arte não comunica absolutamente nada, porque o código linguístico não é o mesmo entre o emissor e o receptor. Portanto, supostamente a arte conceptual fala de conceitos, fala de ideias. Não é? Foi isso que aprenderam. Foi isso que vos disseram. Foi isso que repetidamente vos disseram e que justificava os valores astronómicos. Estamos a falar de milhões e milhões e milhões de euros por peças de lixo, que supostamente é porque tinham um grande conceito. Ora, a resposta da porcalha, a maior especialista do mundo em arte conceptual, é que artistas que se focam nos conceitos apenas, e o público que gosta de conceitos mais do que de pintura, é porque são pessoas que não leem livros. Porque se fossem pessoas que liam livros de qualidade, não é? Não estou a falar de 50 sombras de cinzento. Estou a falar de livros de qualidade. Se as pessoas lessem mais livros, rapidamente iriam a perceber-se que qualquer filósofo, qualquer cientista de topo, explica conceitos muito, 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 muito mais aprofundadamente do que qualquer obra de arte conceptual que vocês tenham visto até hoje. Digam-me o nome de uma obra de arte conceptual que vá à frente das últimas descobertas da física quântica ou do pensamento filosófico. Deem-me um exemplo. Digam-me o que é que a arte conceptual trouxe que não existia já em especulação filosófica. Eu quero ouvir, eu quero saber. Escrevam, por favor. Escrevam, por favor. Que é? Não estou a ver comentários aqui. E queria dizer-vos outra coisa, que é, estas aulas têm de ser interativas. Sócrates acreditava que toda a verdade tinha de ser dialética. Sócrates, o verdadeiro Sócrates, não é? Não é aquele falso que foi nosso político em Portugal. Eu estou a falar do verdadeiro Sócrates, o grande pensador grego. Ele dizia que a verdade era dialética. O que é que isso significa? A verdade tem que ser alcançada através de um diálogo. Nós não podemos atingir a verdade de uma forma tão eficaz pensando apenas connosco próprios. Isso é narcisismo, isso é arrogância, isso é pós-modernismo. Isso é arte conceptual. Filosoficamente falando, isso é extremamente pobre. E Sócrates dizia, e ele tem toda a razão, que a verdade alcança-se muito mais lançando a pergunta certa. Não é a resposta. Não é a resposta, é a pergunta. A nossa função nesta vida é lançar as perguntas certas. Quanto melhor for a qualidade das perguntas, melhor será a qualidade das respostas. Não o contrário, está bem?
Portanto, a pergunta é mais importante que a resposta. E depois o que é que fazemos? Depois de lançar a pergunta certa, compete ao público, enquanto grupo, um grupo de 100 pessoas, 200, 5 mil, 2 bilhões, 8 bilhões, compete ao grupo de pensadores trazer a resposta mais complexa possível. Porquê? Porque estamos a somar a inteligência de milhares de mentes que vão estar a pensar na resposta para essa pergunta. Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? O que eu quero dizer é que quando nós tentamos responder a nós próprios, nós não podemos ser especialistas em tudo na vida. Nós não podemos ser especialistas em fazer as melhores perguntas e não podemos ser ao mesmo tempo especialistas em fazer as melhores respostas. Não podemos. É preferível fazer a pergunta certa e confiar num grupo de pessoas amplo que discuta as várias respostas para saber qual é a resposta mais correta. É assim que funciona o método científico. Portanto, nenhum cientista pode criar respostas para ele mesmo ou para ela mesma. Nem pensar. Tem que haver escrutínio. Tem que haver colegas que vão desafiar essas respostas e vão questionar. E é assim que a ciência evolve. Nós conseguimos evoluir mais em 300 anos de ciência, porque a ciência não tem mais do que isso. Está bem? Vamos ser muito peremptórios. A ciência a sério apareceu com o iluminismo. Antes disso, havia pessoas inteligentes que tinham pensamento científico. Mas essas pessoas eram a grande exceção. A grande exceção. A esmagadora maioria da humanidade era mitológica. A ciência e o pensamento científico têm no máximo 300 anos. Enquanto movimento organizado, não é? Com muita gente a trabalhar. Nós conseguimos mais em 300 anos de ciência do que em quase 1 milhão de anos de não-ciência, portanto de pré-história e de mitologia acumuladas. O que nós sabemos sobre o universo e a realidade, nós conseguimos mais nos últimos 2, 3 séculos do que todo o conhecimento acumulado do passado antes disso. E portanto, eu gostava de chegar a uma conclusão que seja uma pergunta. Porque eu não vos posso dar respostas. Isso é mau ensino. Eu seria mau professor se vos estivesse a dar respostas. A porquelha tem respostas. Eu não tenho. Eu tenho mais perguntas. Eu tenho algumas respostas sim, mas é na técnica de pintura. Aí sim, compete-me a mim dar-vos algumas respostas, porque são questões técnicas, são questões factuais. Agora, tudo o que tem a ver com o mais filosófico e com o mais conceptual, eu penso ainda, posso estar errado, mas eu penso que uma boa pergunta é muito mais válida do que uma boa resposta. Foi uma pena nós termos abolido o pensamento filosófico da nossa cultura. Foi uma pena. Nós estamos tão agarrados a resultados e a respostas que deixamos de pensar. Como eu já várias vezes disse durante muitas aulas, a capacidade de concentração de um ser humano hoje em dia, em média, é perto de 10 segundos. Porquê é que pensam que eu tenho estas coisinhas a pescar agora? Ninguém pode aprender pintura clássica quando tem apenas 10 segundos de capacidade de concentração. É impossível. Exige uma capacidade de concentração de várias décadas, não de 10 segundos, mas pelo menos de 10 anos. Aí sim, consegue-se aprender pintura clássica. Aliás, é impossível aprender-se, seja o que for que valha a pena, se não tiverem capacidade de concentração de vários anos. Não de segundos. Anos. Está bem? E isso é uma resposta, não é uma pergunta. Mas queria comentar uma última coisa, que é, há tempos eu estive a ver o vídeo, uma das centenas de vídeos que eu já vi dele, porque eu acho absolutamente um gênio, e eu não uso esta palavra gratuitamente. Sou muito seleto com quem, por exemplo, nenhuma das celebridades me diz, seja o que for, é zero, porque estas celebridades que são conhecidas por serem conhecidas, não é? Não têm nada na cabeça, mas são famosas porque são famosas.
Digam-me o que é estas celebridades que nós seguimos na televisão, a Ilha do Amor, o Big Brother, os programas da manhã, digam-me uma ideia revolucionária que algumas destas celebridades deram. Muito poucas das celebridades que nós seguimos contribuíram, seja o que for, para a história da humanidade. Muito pouco. Algumas exceções. E essas sim eu valorizo, não é? Mas geralmente não. Geralmente a fama do século XX, finais do século XX e inícios do século XXI, as pessoas são famosas por serem famosas. Não porque disseram algo que valesse a pena, que valha a pena. Mas então, o Sam Vaknin, que é o maior especialista do mundo em distúrbios de personalidade, foi ele que criou literalmente 90% do léxico, 90% das palavras que são usadas hoje em dia em psicologia sobre narcisismo, psicopatia, histrionismo não tanto. Eu diria mais narcisismo ou psicopatia. 90% das palavras usadas hoje por psicólogos foram criadas pelo Sam Vaknin. E o maior especialista do mundo em narcisismo disse que a nossa sociedade, neste momento já é tarde demais, o tsunami já está a chegar, a nossa sociedade já se tornou narcisista. Portanto, já não há maneira de voltar atrás, agora é tarde demais. Já todos fomos tocados por narcisismo. Narcisistas a sério, de antes, quando eu digo narcisistas, eu estou a falar de distúrbio de personalidade, não é? Alguém que é mesmo maluco. Narcisistas a sério, de antes, eram à volta de 1% da população. Psicopatas também, é à volta de 1%. Hoje em dia são à volta de 5%, no caso do narcisismo. No caso da psicopatia, não sei, porque eu acho que há um componente genético. Por aquilo que tenho lido e visto, a psicopatia, o bebê já nasce psicopata. Portanto, a psicopatia não é causada por influências na vida. O narcisismo, sim. O narcisismo é causado por trauma na primeira infância ou na segunda infância. A psicopatia não, é genética. Mas, o que é que aconteceu? Como a sociedade se tornou narcisista, apenas 5% da população é narcisista hoje em dia. Mesmo assim é 5 vezes mais que no passado, não é? Mas os números estão a subir. Agora está a 5% da população mundial. Mas as pessoas que nós valorizamos na nossa sociedade são quase todas, sem exceção, narcisistas. Ou seja, esses 5% que têm distúrbio de personalidade são os tais 5% que vão ter mais sucesso na nossa sociedade, porque a nossa sociedade é narcísica, a nossa sociedade é doente, a nossa sociedade gosta de exibicionismo, a nossa sociedade gosta muito de pessoas que estão sempre a falar delas próprias, sempre a falar delas próprias, obcecadas consigo mesmas. A nossa sociedade gosta disso. Portanto, nós somos narcisistas, ou somos voyeurs de narcisistas. O que o Sam Vaknin disse, o maior especialista do mundo, e agora prestem atenção, como a nossa cultura se tornou narcísica, o próximo passo é a nossa cultura tornar-se psicopática. Ouviram bem? Eu vou repetir. No quadro das doenças mentais, o passo seguinte ao narcisismo é a psicopatia. Porquê? Porque numa sociedade narcísica são os psicopatas que vão ascender ao poder. Isto é difícil de explicar, mas tem a ver com relações entre pessoas. Porque a maior parte dos narcisistas, o que eles não sabem, e agora vão aprender, e vão aprender de uma forma violenta, é que os psicopatas comem narcisistas ao pequeno almoço. Portanto, numa sociedade narcísica, vão ser os psicopatas que vão ascender ao topo. E isso já está a acontecer. Está a começar a acontecer. A sociedade mais psicopática de que eu me lembro, assim na história recente, foi, por exemplo, a Alemanha nazi. Portanto, nós estamos a preparar-nos para um cenário muito parecido. E o que eu gostava de fazer nestas aulas de arte é... Já não dá para voltar atrás, agora é tarde demais. O tsunami já começou e não há força nenhuma no mundo que possa travar isto. Agora, nós como indivíduos, e individualmente, narcisicamente, nós podemos travar isso na nossa vida.
E eu gostava de lançar aqui algumas questões, que é ou não é verdade? Vocês terão as vossas respostas. Eu não quero agora dar respostas, não é? Apesar de toda a gente sabe a minha opinião. Mas vocês terão as vossas. É ou não é verdade que mais de 90% da arte contemporânea é narcísica? Portanto, são artistas a falar deles próprios e da sua interpretação do mundo. É ou não é verdade que os artistas tornaram-se absolutamente irrelevantes na sociedade? Quem é que pergunta a pintores ou escultores o que é que eles pensam sobre a sociedade? Quem? E, no entanto, os artistas sempre pertenceram ao quadro de intelectuais. Sempre. Historicamente falando, os artistas sempre tiveram na avant-garde das mudanças de sociedade. Sempre. Eram os artistas que iniciavam os movimentos, que depois se tornavam em movimentos culturais. Agora eu pergunto-vos, tirando o narcisismo dos artistas, que esse sim foi iniciado nas artes, portanto nós já tínhamos narcisismo nas artes para aí desde os anos 20, muito antes de se tornar uma característica da sociedade, enquanto grosso modo. Portanto, até nisso foram os artistas que iniciaram este movimento, para nosso mal. Talvez a psicopatia agora seja o próximo passo nas artes, não é? Que é para depois acontecer na sociedade. Mas eu queria perguntar-vos, quem é que pergunta aos artistas o que é que eles pensam? A esmagadora maioria das pessoas gozam com os artistas. A esmagadora maioria das pessoas não valoriza as artes. Parcialmente, a culpa também foi nossa. Porque nós criámos uma linguagem tão... Uma coisa tão ilógica, tão... Como eu vos estava a dizer, tão mística. A religião, que era aquela irracionalidade toda, não é? Agora passou para as artes, e portanto as artes agora são uma coisa tão irracional que nós é que projetamos a interpretação para tentar fazer sentido do que não tem sentido. Porque o cérebro humano detesta a falta de sentido. Quando nós olhamos para uma coisa que é assim irracional e errática, o nosso cérebro automaticamente começa a criar sentidos que não existem. Da mesma forma que quando olhamos para as nuvens, nós vemos formas que não estão lá. Formas de animais, de flores, de batalhas, não é? Mas isso é projeção da nossa mente. E portanto, queria deixar-vos com esta questão, que é a última, e depois começamos a aula de pintura. Os artistas foram tão desconsiderados desde o século XIX, finais do século XIX, talvez. Sim, eu diria com a morte da tradição clássica. Os artistas foram tão desconsiderados que até o escritor é que passou a ser o intérprete da arte. Isto é uma coisa que já falámos numa aula anterior. Um crítico de arte que seja muito bom com a escrita, mas que não perceba nada de arte, não tem olho sequer, não é capaz de desenhar duas linhas direitas, porque nem sequer sabe o que é que são linhas, nem sequer sabe o que é direito. Mas, se for bom com a escrita, vai ser esse crítico a quem vai ser dado o papel de interpretar a arte do artista. Não vai ser ao artista que nós vamos perguntar, não. Vai ser um escritor qualquer que nem percebe nada de arte. Porquê? Porque há quem ache que a literatura e a escrita são coisas mais inteligentes do que a pintura. Há quem ache. Pessoas burras, claro. Mas há quem ache. Há quem pense que a linguagem está um escalão acima na hierarquia das artes. Portanto, é como se a literatura fosse uma arte superior e a pintura uma arte inferior, que, para ser justificável enquanto pintura, precisa da bênção da literatura e da escrita. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ou seja, imaginem que é agora ao contrário. Vamos subverter isto. Imaginem uma sociedade em que são os pintores a decidir se um livro é legítimo ou não. Só para verem o absurdo disto. Está bem? Imaginem que são os pintores, aqui em cima no escalão, que vão fazer a crítica dos livros e dos escritores.
Ninguém pergunta a um pintor o que é que acha sobre um livro. No entanto, perguntam aos escritores o que é que acham sobre a pintura e o pintor. Está bem? Pensem nisto. Pensem nisto, porque há muito que pensar. E então vamos concluir. Eu agora vou só ver se tenho alguma espécie de comentários aqui. Pois é, Zé Pedro. Essa falta de escrutínio, preguiça mental, faz crescer a extrema-direita. Tens toda a razão. Eu sou tendencialmente de esquerda, mas eu odeio o que a esquerda tem vindo a fazer ultimamente, porque está a haver uma estupidez tal que, até para quem é de esquerda como eu, é estúpido o que a esquerda está a fazer. Está a haver uma estupidez tal que leva muitas e muitas pessoas com menos, talvez com menos informação sobre o mundo, não é? Pessoas menos viajadas, pessoas que nunca entraram em contacto profundo com outras culturas, com outros modos de ver, leva essas pessoas a reagir, e a reagir de forma violenta contra essa estupidez, porque é mesmo estupidez, e muitas delas a seguir passam-se para a extrema-direita. E isto é perigosíssimo. É que a extrema-esquerda está a fazer crescer a extrema-direita. Isto é muito perigoso, o que está a acontecer. É a própria esquerda que está a causar grande parte dos excessos na nossa sociedade, que estão a levar à criação de extrema-direita. E a extrema-direita, Deus nos salve. Porque se um dia entrarmos num governo de extrema-direita, estamos todos feitos ao bife, como se diz em português de Portugal. Eu não sei se vocês dizem isso no Brasil, ou em Angola, ou Moçambique, mas em Portugal dizemos feitos ao bife. Olá, Isabel! Abraço de Londres para Ponta Delgada. Espero que gostes deste psicadelismo. Depois vês a aula, está bem? E agora estou a ver... Pois é, Leonilde, se o crítico disser que uma obra de arte é boa, ninguém contesta. Porquê? Porque as pessoas apreciam pintura através das orelhas, através da linguagem. Isto é grave. Nós temos de aprender a usar os olhos novamente. Portanto, vamos começar com a aula de pintura. Obrigado, Porquelha, por me teres ensinado tanta coisa. Ela vai-se agora despedir de nós. A Porquelha é um espetáculo, veio do Oman, e não sabemos se é um porco ou se é um coelho, não é? Portanto, porquelho, é porquelha. E vamos começar com a aula de pintura. Eu vou agora desligar as luzes psicadélicas, com a vossa autorização. Vou primeiro tirar aqui os óculos e vou-vos mostrar uma coisa muito engraçada, que é estes objetos, como por exemplo os óculos, têm uma espécie de comando que, se eu carregar neste botão, muda o ritmo da vibração. Portanto, vou só carregar aqui... cá está. Agora vibra mais depressa, estão a ver? E agora mais uma vez desligou. E vou fazer exatamente o mesmo para os meus suspensórios. Pronto, já estão desligados, já posso tirar. E finalmente o lacinho. Porque este lacinho agora está a vibrar mais depressa. E agora está desligado. Pronto. Vamos então começar com a aula. E vou só ligar as luzes a sério. E desligar as luzes de brincar. Olá novamente. E agora voltamos ao mundo real. É muito mais chato, não é? O mundo virtual é muito mais engraçado. E o que eu vos gostava de ensinar hoje tem a ver com os cursos BARG. Portanto, está aqui uma estampa do BARG, não é? Repito que este tipo de curso era feito para estudantes entre 13 e 18 anos de idade nas escolas francesas do século XIX. Portanto, era suposto eles desenharem assim aos 13 anos de idade. Hoje em dia, nem supostamente artistas com cursos superiores desenham. Isto é incrível. Mas pronto, isto agora é outra história. E o que eu vou fazer é... Eu vou-vos mostrar que um desenho a carvão pode ser iniciado com carvão líquido. Portanto, o tema da aula de hoje, e eu sei que a resolução no Facebook não é muito boa,
geralmente eu estou a ter vídeos à volta de 480 pixels, 360 por vezes, o que é muito baixo. E por essa razão, porque eu quero que vocês desfrutem da melhor imagem possível, eu vou mudar todas as minhas aulas ao vivo. Eventualmente vão ser todas mudadas para o YouTube. O que significa que vou estar a fazer live streams diretamente a partir do YouTube. Porque a qualidade de imagem é muito superior. É pelo menos 2, 3 vezes mais resolução do que aquilo que vocês estão a ver agora. E subscrevam já, agora, ao meu canal de YouTube. Portanto, vão ao YouTube, procurem Nelson Ferreira Aulas de Arte. Recordem-se que eu tenho um canal em português e tenho um canal em inglês. Subscrevam ao português e, se quiserem, também ao inglês. Quem quiser aprender inglês pode assistir às outras aulas. Subscrevam já, porque em breve eu vou começar a fazer as aulas futuras diretamente a partir do YouTube, tá bom? E vou deixar o Facebook porque é um sítio maléfico. É um sítio mesmo muito maléfico e é a altura de deixar o Facebook. Eu continuarei a postar essas aulas no Facebook, mas já não estarei ao vivo aqui no Facebook, tá bom? Vai ser apenas no YouTube. E então, o curso que eu vou fazer, que já está quase a acabar de ser filmado, é o tal curso BARG. Está a ficar um espetáculo. Um espetáculo. Não vos passa pela cabeça. É que está a ficar um espetáculo. Vai ser... Epá, eu nem sei se devo dizer isto porque isto é arrogante, mas aquilo que eu vi até agora, das filmagens que fizemos, o Renato e eu, ele é jornalista, vai ser o melhor curso de técnicas de desenho do século XIX que alguma vez foi feito em qualquer parte do mundo. Hã? Isto está quase a sair. Portanto, quinta e sexta-feira vão ser os últimos dias de filmagem. E depois a filmagem está feita, é só as edições para ver se o curso sai em setembro. E o que eu vos queria dizer é que o curso está a ficar tão espetacular graças ao Renato, não é só graças a mim, é porque ele pede mesmo que eu às vezes faça a mesma cena, repita 20 ou 30 vezes até ficar bem em câmara. Portanto, às vezes estou a fazer algo e ele diz, corta, faz de novo porque isso não fica bem em televisão, fizeste isto ou aquilo, e pronto. Estão a perceber, não é? Eu não tenho treino de mídia. E ele está-me a ensinar muita coisa, o que significa que o curso está a ficar mesmo espetacular. Mas, voltando à aula, o que eu vou agora fazer e mostrar-vos é que vocês podem começar uma pintura a carvão, um desenho a carvão, misturando pó de carvão. Isto é pó de carvão, portanto carvão em pó, não sei se conseguem ver aqui para dentro. Sim, vê-se. Estão a ver o pó cá dentro, não é? Se misturarem pó de carvão com água e umas gotinhas de aglutinante, o aglutinante pode ser qualquer um, pode ser resina acrílica ou pode ser goma arábica, se quiserem fazer aguarela, é goma arábica. Portanto, o que fazem é misturam pó de carvão com água, melhor ainda se for água destilada, e umas gotinhas de goma arábica, e a seguir pintam uma tira dessa tinta no papel, deixam secar e certifiquem-se de duas coisas. Certifiquem-se que a tinta seca mate. Se a tinta secar brilhante é porque tem goma arábica a mais. Não pode ser. A tinta tem que secar mate. E se a tinta secar mate, mas se vocês esfregarem com um paninho e sair cor e ficar no lenço de papel ou no pano, é sinal que não tem aglutinante que chega. Portanto, a tinta tem que secar mate, baça, não é? Sem brilho, mas resistente à fricção. Estão a perceber a ideia? E é assim que vocês veem se o aglutinante está a mais ou a menos na tinta. Então o que eu vou fazer é, vou buscar aqui uma pintura que eu já iniciei na aula anterior, porque o Renato agora pediu-me 10 desenhos BARG pintados em estilos distintos. Têm que estar prontos até sexta-feira, que é para mostrar que a técnica BARG permite desenhar qualquer tipo de imagem, desde uma imagem mais realista a uma imagem mais idealista, como é este caso. E então o que eu fiz aqui é, na paleta, vocês já têm algum pó de carvão misturado com resina acrílica. Portanto, eu misturei um acrílico mate com a água. Então vou começar a pintar, só para rapidamente mostrar
aqui. Pois é, Manuel, ver a arte pelas orelhas, é mesmo isso. Parece que a conversa. E queria só dizer uma coisa, eu sei que hoje estou-me a alongar, estou a falar demais, mas é só a última ideia e depois vamos pintar. A linguagem, isto é uma coisa que a maior parte das pessoas também não pensa. A linguagem é geradora de neuroses, é geradora de ilusões. É extremamente fácil, através da linguagem, nós criarmos interpretações do mundo e da realidade que são falsas, mas que parecem verdadeiras. Só porque a linguagem é lógica. O que eu quero dizer é que se nós usarmos a lógica, nós podemos construir mundos inteiros baseados em premissas questionáveis. Não têm que ser falsas, mas questionáveis, não é? E a partir daí conseguimos extrapolar ideias novas que são lógicas, mas que não existem na realidade. São irreais. Não sei se me estou a explicar bem. O problema da linguagem é exatamente esse. Cria uma realidade que parece mais realista do que a própria realidade. Isto é grave. E portanto temos de ter muito cuidado com a linguagem. E temos de ter muito cuidado com usar a linguagem para tentar entender o mundo. A linguagem tem o seu papel em entender o mundo, como é óbvio, não é? Porque tem a ver com a cognição, tem a ver com a verdade, mas não é a única forma de perceber o mundo. A linguagem é apenas uma das formas, é apenas um tipo de inteligência que o nosso cérebro tem. Há muitos tipos de inteligência no cérebro. O linguístico é um deles, mas não é o único, de forma nenhuma. Até me atrevo a dizer que nem é sequer o principal, mas na nossa cultura é tido como o principal. Portanto, vamos voltar aqui à pintura. E agora, eu tenho uma pergunta para vos fazer que eu gostava de vos mostrar novamente aqui, que é: como é que nós começamos o sombreado deste cavalo? Eu vou-vos dar 3 hipóteses, está bem? Começamos pelos cinzentos clarinhos, começamos pelo preto, pintando logo preto, ou começamos pelos cinzentos escuros e preto e pintamos esses dois com a mesma cor, que é um tom de cinzento. Eu vou explicar melhor a terceira opção. Ou agrupamos as sombras todas numa cor só, que é um cinzento médio. Portanto, 3 hipóteses. Começamos pelos cinzentos claros e, infelizmente, vou tapar a pintura para vocês não poderem ver. Começamos pelos cinzentos claros, hipótese número 1, né? Hipótese número 2, começamos pelo preto e pintamos logo preto. Ou hipótese número 3, todas as sombras vão ser agrupadas num cinzento liso. Lembrem-se, eu estou a usar um pincel hoje, mas isto continua a ser um desenho, vai ser um desenho a carvão, está bem? Portanto, pensem em termos de desenho, não em termos de pintura. Escrevam a resposta, por favor. Eu não estou a ver comentários. O que é que está aqui a acontecer que ninguém está a comentar nada? Espero que não tenham ficado hipnotizados pelas luzes cintilantes. Se calhar têm todos... como é que se chama aquela doença que a gente desmaia se vir luzes a pescar? Epilepsia. Se calhar têm todos epilepsia e desmaiaram. Eu vou voltar à pintura enquanto vocês escrevem. Escrevam lá, está bem? Escrevam o que vocês acham que está bem. Lembrem-se que a verdade é dialética, como dizia o Sócrates, não é? Cinzentos claros, Rodrigues. Frio. Rodrigues, tens que ver mais aulas, as aulas anteriores. Frio. Mas gostei que tenhas escrito. Parabéns. Foste a única corajosa. Sabes que mais ninguém escreveu. Estou aqui a ter mais respostas. Muito bem. Anabela, agregamos todas as sombras com o mesmo tom, cinzento médio. Correto. Correto, Anabela. Cristina, frio. Não é cinzentos claros. Esses deixamos para o fim. Francisca, hipótese 3, está correto. É essa. Todas as sombras agora vão ser agrupadas numa cor só e vamos pintar tudo num cinzento médio, porque estamos a pensar em termos de desenho. Desenho Barga, não é pintura. Desenho. Em desenho, se nós formos escuro demais, já não conseguimos apagar com facilidade. Portanto, nós não podemos começar logo pelos pretos, fazer
porque podemos aperceber-nos mais tarde que estavam no sítio errado. Então convém começar com um tom cinza médio. Mas agora a pergunta para a turma. Porquê é que eu estou a pintar todas as sombras com uma cor mais ou menos lisa? Quer dizer, não tem que ser perfeito, não é? Mas mais ou menos lisa. Digam-me lá a razão principal de alisar as sombras. Qual é a principal razão pela qual... Porquê é que eu não estou a pintar já todos os tons que vejo e estou ainda a simplificar? A única exceção é... Eu só pinto uma coisa agora que é complexa, que é se uma cor desaparece no branco, ou seja, se é uma gradação, eu faço já. Porque a partir do momento em que a tinta seca, já é muito difícil de retirar excesso de tinta em sítios que era suposto ser uma gradação. Estão a perceber? Ou seja, eu não estou a pintar tudo com rebordes nítidos, porque às vezes precisamos do desfocado. Não estou a ver respostas de ninguém. Quantas pessoas estão a ver este vídeo? Epá, estou a ficar desiludido com vocês. Então não comentam, não escrevem. Estou a falar para o boneco. O que é isto? Vá lá, vocês têm que me entreter. Estão com medo? Mas eu não faço mal. Quando muito eu digo não. Está errado. Mas isso não é mau. Isso é... se calhar é mau. Na sociedade de hoje isso é uma injúria grave, porque afeta o nosso narcisismo, não é? Queremos estar sempre certos. Cá ver aqui. Não há mesmo comentários. Olha, então eu vou pintar e vou-vos ignorar da mesma forma que vocês me estão a ignorar a mim. Vou-vos virar as costas e tudo, que é uma coisa que nunca se faz em câmara. Agora não vou olhar para vocês e quando não responderem. Recuso-me. Ou como diz um amigo meu, em inglês, recusar diz-se refuse. Então ele é em português, que é muito engraçado, porque ele é estrangeiro, então ele não fala português fluentemente. Então ele quando ele diz que se recusa, ele diz refusa. Ele adora a palavra refuso. Está bem? Eu refuso olhar para vocês, refuso-me, enquanto não escreverem algo. Deixa eu ver se já está aqui a chegar mais mensagens. Estou com muitas interferências. Deve ser a net na serra, sim. Pois, as interferências tanto podem ser aqui como pode ser no receptor, não é? Eu não sei se toda a gente está a ver com boa imagem. Começa-se sempre do simples para o complexo. Muito bem. Anabela, isso está correto. Temos de começar simples. Agora para a turma toda. Porquê? Porque o nosso cérebro não lida bem com complexidade. É que não lida mesmo bem. Tem que ser simples. Mas há uma outra razão. Anabela, qual é a outra razão? Porquê é que eu estou agora a pintar tudo com uma cor tão lisa, no lugar de estar a criar já os vários tons? Eu, se quisesse, podia criar já os vários tons. Eu tenho prática de pintura. Isso para mim não é um problema. Porquê é que, mesmo assim, eu escolho pintar tudo com uma cor lisa? Porquê é que será? Anabela, está aqui uma outra resposta que eu estou a gostar. Esboço, mas isso é o quê? Por favor, escrevam frases completas. Não escrevam só uma palavra, porque uma palavra não quer resposta. Esboço, o quê? O que é que... Esboço em que sentido? Não estou a perceber. A resposta está certa, mas a resposta não está lá. Só está uma palavra. Para definir bem a forma. Muito bem, Zé Pedro. É isso mesmo. Quando nós temos uma cor lisa a sombrear as sombras todas, nós percebemos melhor as sombras como se fossem um recorte. É como se estivéssemos a recortar com uma tesoura um papel colorido que tem a forma das sombras e a pôr lá. E como as sombras ficam apenas um recorte, é muito fácil de ver se o contorno está correto ou não. Muito fácil de ver. É mais fácil do que se tivermos muitas cores misturadas. E agora, eu queria vos dizer uma outra coisa, que é, à medida que vocês estão a apanhar esta parte da aula, porque deliberadamente eu estou a repetir muitas coisas em aulas diferentes para vocês aprenderem mesmo isto, eu vou começar a ensinar-vos coisas mais complexas. Portanto,
eu agora vou depreender que toda a gente já viu os vídeos antigos que estão disponíveis no YouTube. Procurem nesse tal canal de YouTube, portanto, Nelson Ferreira Aulas de Arte. Vejam os vídeos todos que já perderam, porque aposto que perderam alguns, que é para estarem prontos para o próximo passo, porque senão vocês não vão estar prontos para o curso BARG que eu estou quase a lançar. É que não vão mesmo estar prontos. O curso BARG é um espetáculo, tem qualidade BBC, só para terem uma ideia. E queria dizer-vos só mais uma boa notícia. Esta foi mesmo boa. Em Portugal nós temos o Instituto do Património Cultural, não é? E antes havia o IPAR, que eu acho que já não existe. O Instituto Português de tudo o que tem a ver com monumentos. O Instituto, eu agora não sei que nome é que tem, porque aquilo está sempre a mudar de nome, não é? Muda o partido, muda a equipa, muda o nome do Instituto. Mas o que eu ia dizer é que na Inglaterra existe algo semelhante que se chama English Heritage, e a English Heritage decidiu apoiar as minhas aulas de arte e vai-me dar um palácio inteiro, um palácio barroco. Isto é incrível! Um palácio barroco para eu filmar o próximo curso de pintura. Portanto, curso a sério, que vai ser igual aos cursos de BARG que vão sair em breve. Estes cursos de BARG eu estou a fazer noutro sítio, que é também espetacular. Mas, portanto, o English Heritage, como eu estava a dizer, vai-me dar um palácio barroco no centro de Londres para eu filmar uma aula sobre técnica de pintura barroca. E queria-vos dar essa notícia em primeira mão, porque eu ainda não disse isso no meu Facebook. Pronto, o cavalo está a começar a nascer. Eu vou pôr a câmera mais perto. Vocês estão muito longe da imagem, pois custa a ver, não é? Ainda por cima, se a imagem tem pouca resolução, porque é o problema do Facebook, estas imagens nunca têm a resolução suficiente. E... Olá, Susana. Não sei qual era a pergunta, porque eu fiz tantas perguntas. Vê depois a imagem, vê depois o vídeo todo quando estiver disponível no Facebook, está bem? Porque eu fiz tantas perguntas que já não sei a que pergunta é que nos estamos a referir. Mas bem-vinda! Mas pronto, a vantagem disto é que esta aula depois vai estar disponível no YouTube e às vezes também no Facebook. Eu costumo postar sempre. Até hoje nunca falhou, mas pode haver um dia em que o vídeo não, por alguma razão, falha. É por isso que é bom vocês estarem em ambos os canais, tanto no Facebook e no YouTube. Porquê é que eu estou a começar o meu desenho BARG, que vai ser a carvão? Porquê é que eu estou a começar com esta técnica da aguarela? Digam, por favor. Está bem? Eu gostava que agora comentassem, mais uma vez, e digam porque é que acham, porque é que será que eu escolhi, isto é uma escolha, não é? Isto não tem que ser, mas porque é que eu escolhi iniciar este desenho BARG com uma camada fina de carvão líquido, portanto, da aguarela feita à base de carvão. Porque é que eu não começo logo com carvão a sombrear? Que podia fazer, não é? Está igualmente correto, mas desta vez escolhi começar com carvão líquido. Portanto, carvão, água e só um pouquinho de aglutinante. Porquê é que eu estou a começar com carvão líquido? Digam lá. Deixem ver aqui as vossas respostas. Ainda não há comentários. Vou aproximar a câmera mais um pouquinho para vocês verem onde é que nós estamos nesta fase. E o cavalo está gradualmente a começar a nascer. Gradualmente. Eu na aula anterior, que foi na aula em inglês, mostrei o que é que acontece quando há variedade de tom. Rapidamente a nossa atenção vai para ali, no lugar de se focar nas formas todas. Portanto, é preferível pintar mesmo com uma cor lisa, está bem? Não criar manchas de cor distinta, porque quando fazemos isso, vou agora criar aqui outra, só para vocês verem. E não há problema de fazer isto, porque isto vai ser preto no fim, mas vou criar aqui um borrão, vá, pronto. De repente, isto tornou-se no foco da nossa atenção.
O que significa que já não vamos reparar tanto nesta forma aqui em baixo, ou naquela, ou naquela, ou naquela, ou naquela. Estão a perceber? E isso é um problema em pintura, porque a nossa atenção tem que ser a mesma qualidade por todo o campo visual. Portanto, todas as partes da pintura têm que ser igualmente cuidadas na técnica clássica antes de escolhermos um ponto focal. A gente depois escolhe um ponto focal, como é óbvio, mas isso é mais tarde. Ora, mais comentários? Para não desviar a atenção. Exatamente, Anabela. Obrigado por comentares. Eu não sei o que é que está a acontecer hoje, que ninguém está a comentar. Portanto, mais uma vez, refuso falar com vocês até vocês comentarem. Refuso. Eu adoro essa expressão. Temos de criar palavras novas que como estamos a perder o português antigo, não é? Estamos a perdê-lo totalmente, infelizmente. Temos que criar palavras novas, porque senão fica uma língua muito chata. Pronto. Em termos genéricos, já temos aqui algumas das sombras colocadas no sítio certo. Outra coisa maravilhosa do curso Barg que estou ainda a filmar é que está a ser tudo filmado a 4K e a portanto, definição super alta, não é? Em inglês chama-se Ultra High Definition. Vai-se ver tudo, desde a textura do papel à textura do carvão, como é que se aplicam as coisas, e como vai ser outra pessoa a filmar e não eu vou poder estar a desenhar à vontade. E como todas as explicações são feitas mais tarde em voz off, eu não tenho que estar agora concentrado a falar enquanto pinto, porque eu honestamente detesto fazer isso, para vos dizer a verdade. É muito chato estar a pintar e a falar ao mesmo tempo. Não consigo focar-me igualmente bem nas duas coisas. E isso é normal. Ora, estamos aqui na parte de cima. Por exemplo, o Renato nunca permitiria que isto acontecesse. Vocês teriam que ver a imagem do livro ao mesmo tempo que a pintura, mas eu não tenho como vos mostrar isso aqui no Facebook. Não dá para. Exatamente, Cristina. É que desvia tanta atenção, parece mesmo o olho de um cão. É que distrai muito quando a gente cria manchas. Estas manchas vão existir na pintura final, correto? Nós, para acabarmos uma pintura, temos de criar os vários tons. Mas não no início. Nós, no início, temos que estar a ver se todas as formas estão corretas ou não. A única forma de fazer isso é ter muito cuidado com a maneira como pintamos. Portanto, usar cores muito, muito lisas. Aqui, por exemplo, vou escurecer aqui também. Só limpar ali, porque saiu ligeiramente fora. Cá está. Temos de ter cuidado com as cores lisas. Exato, Zé Pedro. Ofendi o narcisismo, não é? Sempre que eu digo que alguém não está correto, estou a ofender o narcisismo. E agora que estamos quase a terminar a sessão de hoje, porque é uma sessão mais simples, eu também estou fisicamente cansado. Foi uma semana terrível para mim. Terrível no bom sentido, não é? Porque tenho tido tanto trabalho, que por vezes mal tenho dormido. Só para terem uma ideia, esta semana já houve 2 noites que dormi 1 hora, o que para mim é trágico. Eu preciso sempre dormir 9, 10 horas. E estou a ver que o mesmo vai acontecer hoje à noite, porque tenho algumas encomendas que têm que ser terminadas até amanhã e que estão praticamente feitas, mas que vou ter que trabalhar se calhar a noite toda para permitir que os prazos, não é? Que seja tudo entregue a tempo. Vou só fazer aqui mais uma manchinha e depois termino por hoje. Estou aberto a perguntas. Se alguém tiver perguntas ou comentários, não é? Não tem que ser perguntas.
Eu não sou arauto da verdade. Como eu já vos disse uma vez, eu sou apenas um tipo que veste meias, não é? Portanto, é um tipo dentro de meias, de um par de meias. Não é que eu tenha mais verdades do que qualquer outra pessoa, não é? É uma pessoa dentro de um par de meias, pronto. Mas há algumas coisas que eu sei, e pintura é algo que eu sei. Estudei e estudo. E estudarei sempre. Portanto, não é uma coisa que se aprenda e está aprendido. Não. Vai-se aprendendo. Aberto a perguntas. Agora chega da aula de hoje. Vou só afastar a câmera, por favor. Desculpem a tremura. Não é? Isto acaba sempre por tremer um bocadinho. E vou ver se... olá Rodrigues. Olá não, já tínhamos falado, mas em relação ao desenho, eu estou a desenhar... comecei primeiro com lápis, portanto a estrutura já lá está feita. Lápis não, desculpem, carvão. Carvão muito fino. Estou a usar carvão de videira, que é um carvão rijo. E é mesmo um galho de videira, literalmente. Portanto, não é um lápis. É um galho. Eu agora não tenho aqui à mão, se não mostrava. Se vocês cortarem madeira de videira e queimarem sem oxigênio, portanto, talvez seja importante, por exemplo, encham uma lata com muitos paus de madeira, para não haver ar. Fechem a lata, não é fechar comprimido, não é para fazer uma bomba, não é? Mas fechem a lata de modo a que não entre muito ar e ponham essa lata dentro do forno, o forno a lenha, quando está tudo a arder e a queimar, e deixem a queimar muitas horas. Quando o carvão queima sem oxigênio, ou com pouco oxigênio, torna-se bom para fins artísticos, porque parte menos. Não é um carvão que se desfaça. Pronto. E então o carvão de videira é extremamente bom para desenhar com linhas finas. Eu vou mostrar as linhas, está bom? Vou aproximar a câmera. Tirei a câmera do tripé. E são linhas feitas a carvão de videira. Está bem? Portanto, são linhas guia. É só para se ver as formas. E foram todas desenhadas com o método Bargue. Portanto, eu comecei primeiro com alguns zigue-zagues muito simples. E depois é que rapidamente introduzi algumas curvas. E a vantagem do método Bargue é que neste momento um desenho destes demora um pouco mais de 10 minutos a fazer. Enquanto que de antes, se calhar, demorar-me-ia, sei lá, para ter as formas mesmo certas, não é? Porque demora tempo a ter as formas certas. Se calhar demorar-me-ia, não sei, 1 hora ou algo assim. Agora faço isto em menos de 10 minutos, ou em 10 minutos. É rápido. E agora sim, por cima, estou a usar o carvão líquido. Estou aqui a ver mais um comentário. Francisca, uma cor lisa. Vou mostrar, está bem? Vou trazer novamente a câmera ao pé. Uma cor lisa é, por exemplo, este exemplo aqui. É uma cor que é mais ou menos para cima, desde cima até baixo. É parecida. Não tem grandes variações. Enquanto que aqui não é uma cor lisa. Tem várias manchas de cores diferentes. E eu usei isto como exemplo na aula anterior do que não fazer. Porque este tipo de manchas distrai. Cria um olho, cria um ponto focal. Nós não queremos isso. Nós, no início de uma pintura, queremos pintar tudo mais ou menos com o mesmo tom de cinzento. Portanto, uma cor igual nas várias sombras. Não sei se me fiz entender. Ou seja, evitar muitos tons diferentes de cinzentos mais escuros, cinzentos claros, cinzentos... Não, evitar isso tudo. Começar com um cinzento liso. Um tom único. Um cinza único, não é? Por todas as sombras. Só para ver se as formas estão corretas. Quando decidirmos que as formas estão corretas, então aí sim começamos a introduzir muitos tons. Mas não antes. Eu fiz este desenho muito rapidamente. Eu acho que está correto, mas a verdade é que enquanto eu não pintar as sombras e olhar para elas como um recorte, eu não sei dizer a 100% se está correto ou não. Portanto, olhando para as linhas apenas, até eu me engano. Não sei dizer, não dá para ver. Mas quando se pintam as sombras com uma cor lisa, é fácil a seguir de comparar com o original e ver se há alguma forma que está diferente ou não. Está bem? Portanto, essa foi uma pergunta importante.
porque todas as pinturas que fizerem comecem com cores lisas nas sombras, está bom? Não criar logo muitos tons, principalmente nos desenhos. Muito bem, então até para a semana. Eu espero para a semana estar mais descansado. Pá, estou mesmo exausto. Eu preciso agora ir dormir a seguir, mas não posso, tenho que ir pintar. Até para a semana e obrigado pelo vosso apoio, obrigado pela vossa... A promoção que vocês têm feito tem sido estrondosa, portanto obrigado por partilharem os vídeos, por dizerem a amigos. Tem havido cada vez mais gente a assistir às aulas e não se esqueçam então de fazer uma coisa, que é, eu estou a pintar com uma mão que é isto. Hã? Isto é uma mão. Eu não estou a pintar olhando e vendo os outros a pintar. Estão a perceber? Eu estou a pintar com a mão. Eu quero que vocês façam igual. Que é, as aulas de pintura, vocês não vão aprender a pintar vendo alguém pintar. Vocês têm que pintar também. Vão vendo e vão pintando. E até hoje muito pouca gente está a partilhar comigo as experiências que estão a fazer em casa, não é? E portanto, se eu não vejo o que é que vocês estão a fazer, eu não vos posso ajudar. Está bem? Mão. A gente não pinta vendo, a gente pinta pintando. Tá bom? Tá. Um abraço a todos. Tchau, adeus.